Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma receita de bolo Red Velvet sem glúten. Esse é o nosso vídeo com o passo 6, no qual eu vou te ensinar como você pode definir a quantidade dos ingredientes utilizados no seu bolo sem glúten. Nós já tivemos anteriormente 5 vídeos com os 5 primeiros passos para a criação de uma receita sem glúten. Então, para você assistir a esse, é muito importante que você já tenha visto os vídeos anteriores. Assim, você terá uma continuidade, uma sequência no conhecimento, para então se tornar capaz de criar a sua própria receita sem glúten. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre os conceitos, os principais fundamentos da confeitaria sem glúten, as funções dos ingredientes. Então, é muito importante que você veja esses vídeos e somente depois assista a esse aqui, tudo bem? Então, vamos ao vídeo de hoje. Bom, como que eu vou saber como definir as minhas quantidades dos ingredientes utilizadas na minha receita? Eu utilizo como base uma receita de bolo de baunilha, equilibrada, testada várias vezes, e em cima dela, das quantidades dessa receita, eu vou criar o meu bolo Red Velvet, incluindo, substituindo ou então retirando algum ingrediente a depender do meu objetivo e do tipo de receita que eu estou criando, tudo bem? Então, como o bolo Red Velvet tem uma coloração avermelhada, tem um sabor marcante, eu preciso definir quais ingredientes eu vou adicionar à minha massa base de baunilha para obter essas características no meu bolo. Na minha massa base de baunilha, eu tenho 200 gramas de ovos, 200 gramas de açúcar demerara, 90 gramas de óleo vegetal, 150 gramas de leite, 120 gramas de farinha de arroz branca, 60 gramas de amido de milho, 60 gramas de polvilho doce, 12 gramas de essência de baunilha, 2 gramas de goma xantana e 15 gramas de fermento químico. Então será sobre essas quantidades que eu vou criar a minha receita do bolo Red Velvet. Essa é uma receita para um bolo médio, para uma forma de 20 centímetros de diâmetro com 10 centímetros de altura. Então, como eu quero um bolo para esse tamanho de forma, eu vou utilizar os principais ingredientes com as mesmas quantidades. Então, no bolo Red Velvet, eu vou utilizar 200 gramas de ovos, 200 gramas de açúcar demerara, 90 gramas de óleo vegetal, e como eu vou adicionar um ingrediente seco, que será o cacau em pó, eu tenho que ou diminuir a quantidade de farinhas adicionada ou aumentar a quantidade de líquidos. Por quê? Porque o cacau em pó ou o chocolate, eles também vão reter os líquidos da receita, vão absorver os líquidos da receita. E se eu utilizar a mesma quantidade de líquido utilizado para a massa de baunilha, a minha massa Red Velvet vai ficar seca. Tudo bem? Então, eu preciso fazer esse equilíbrio para que a minha receita não fique ressecada. Então, como eu vou adicionar o cacau em pó, eu vou aumentar a minha quantidade de líquidos. Então, eu vou utilizar 200 gramas de leite. E aqui, como o meu bolo Red Velvet, classicamente, ele tem um aspecto aveludado, macio, úmido, eu preciso utilizar um leite que contenha mais gorduras e mais proteínas. Então, eu indico que você utilize ou o leite de coco ou o leite animal, se você não tiver restrição ao leite, tudo bem? O leite de coco, se você comprar o industrializado, busque comprar um leite que seja mais cremoso, mais consistente, tudo bem? Se você for fazer o leite caseiro, você faça ele mais concentrado, com uma quantidade menor de água. Assim, ele terá uma maior concentração de gorduras e essas gorduras atuarão dando esse aspecto aveludado e aumentando a maciez do seu bolo. A gordura do meu bolo Red Velvet será o óleo vegetal. Então, eu vou utilizar a mesma quantidade de óleo vegetal, 90 gramas. Mas, classicamente, são utilizados 2 tipos de gorduras nesse bolo. A manteiga e também o óleo vegetal. A manteiga para dar aquele aspecto amanteigado e ajudar na saborização da massa. E o óleo vegetal para agregar mais umidade e maciez ao bolo. Mas eu vou utilizar apenas o óleo vegetal, porque eu sei que quem possui restrição ao leite não pode adicionar a manteiga. Então, vamos utilizar somente o óleo vegetal e a nossa massa vai ficar muito aveludada, muito macia e úmida também, tudo bem?
Entrando nas farinhas, no bolo de baunilha, eu utilizei 120 gramas de farinha de arroz branca. Só que a farinha de arroz branca, ela possui um teor baixo de proteínas e de fibras e um alto teor de amido. Então, como eu quero um bolo mais macio e com um aspecto aveludado, eu vou adicionar parte dessa farinha de arroz branca, vou substituir, essa parte por farinha de trigo sarraceno, que é uma farinha rica em proteínas, fibras e gorduras e vai atuar dando mais maciez, liga e umidade à massa. Então eu vou dividir. Eu vou utilizar 90 gramas de farinha de arroz branca, que é uma farinha base que possui sabor neutro, e 30 gramas de farinha de trigo sarraceno para me trazer essas características. Eu não posso utilizar uma alta quantidade de farinha de trigo sarraceno porque ela vai deixar um sabor residual na massa. Então eu vou adicionar em uma quantidade menor, mas que também vai atuar dando então essas características que eu busco na minha massa do bolo Red Velvet. A quantidade de amido eu vou manter, 60 gramas de amido de milho, que você poderá substituir por fécula de batata, que também vai atuar dando maciez e leveza à massa. E o polvilho doce eu vou tirar 10 gramas, vou adicionar 50 gramas do polvilho doce, que vai atuar dando liga e também um pouquinho de maciez. Que você poderá substituí-lo por araruta, que também vai atuar dando liga e maciez à sua massa. E agora eu vou entrar com o cacau na minha massa, que é um ingrediente que não está na minha massa de baunilha, mas que no bolo Red Velvet ele é muito importante porque ele vai atuar com duas funções. Ele vai atuar ajudando na saborização, que é muito importante, porque o bolo Red Velvet não é apenas um bolo de baunilha vermelho. Ele tem uma textura diferente e também tem um sabor marcante. E o cacau ele vai atuar no sabor desse bolo, tudo bem? Então eu vou adicionar o cacau para atuar no sabor e também para intensificar o tom avermelhado do corante alimentício. Então, quando eu adiciono o cacau, a minha massa ela fecha mais a coloração avermelhada. Então, ela não vai ficar um vermelho muito aberto, vai ficar um vermelho com um tom mais fechado, tudo bem? Então, o cacau vai atuar com essas duas funções, no sabor e na coloração. Eu vou utilizar 30 gramas do cacau em pó para me trazer um sabor marcante, mas que não vai ficar muito forte como no bolo de chocolate, tudo bem? Para atuar também no sabor, eu vou adicionar 12 gramas de essência de baunilha e vou incluir o vinagre, no caso eu vou utilizar o vinagre de maçã, mas você pode utilizar o da sua preferência, que vai atuar na formação dos alvéolos, das bolhas de ar dentro da minha massa, deixando então a massa mais macia, mais leve, mais aerada e também vai atuar na intensificação da minha coloração vermelha do bolo. Para intensificar ainda mais a minha coloração, eu vou adicionar 2 gramas de bicarbonato de sódio, que é um agente de crescimento, um agente de fermentação, mas nessa massa especificamente, ele vai atuar intensificando a coloração avermelhada. Como as nossas farinhas sem glúten não possuem muita liga, eu vou adicionar a goma xantana, que também serão 2 gramas. Eu acho 2 gramas o suficiente, que ela não fique muito gomosa e também que não fique esfarelando. Se eu adiciono uma quantidade maior, ela vai ficar, além de gomosa, a minha massa, ela também vai deixar um sabor residual. Então, eu acho 2 gramas o suficiente para um bolo médio. Então, nós a adicionaremos para evitar que ela fique farelenta. Para colorir o nosso bolo, eu vou utilizar 5 gramas de corante alimentício vermelho. Nesse bolo, eu vou utilizar o corante alimentício vermelho Natal, mas você também pode utilizar uma outra coloração. Por exemplo, o vermelho morango deixa uma cor muito bonita nesse bolo, só que ele é um vermelho mais aberto. O vermelho Natal ele é um vermelho um pouquinho mais fechado, tudo bem? Aí vai da sua preferência. Mas ambas as cores ficam lindas nesse bolo. E você vai utilizar a mesma quantidade, 5 gramas. Por que é importante que você não adicione além disso? Porque o corante alimentício ele pode amargar a sua massa. E eu acho que 5 gramas é o suficiente para ele ficar com uma tonalidade bem bonita e não ficar com um sabor na massa. Então, se você adiciona uma quantidade maior do que 5 gramas, ele pode deixar a sua massa amargando. Então, eu indico que você utilize apenas 5 gramas, independente da coloração que você for utilizar. E por fim, o fermento químico, que é o nosso agente de crescimento, o nosso agente de fermentação, que eu vou utilizar para o bolo médio, 15 gramas, tudo bem? Então, essas foram as nossas quantidades para o bolo Red Velvet. Essa é a nossa receita criada com base em uma receita já testada, com os ingredientes equilibrados, que funciona. Então, quando você
quiser fazer qualquer tipo de bolo, seja de chocolate, seja de laranja, de coco, você pode pegar uma receita base, você pode utilizar essa mesmo que eu utilizei, essa receita base de baunilha, e em cima dela você vai criar o seu bolo do sabor que você preferir, sempre observando as peculiaridades de cada receita. Então, por exemplo, se você quer criar um bolo de chocolate, saiba que o cacau em pó ou o chocolate em pó que você for utilizar, ele retém umidade. Então, você precisa contrabalancear ou diminuindo a quantidade de farinhas ou aumentando a quantidade de líquidos. Porque se você utilizar o cacau em pó, adicionando somente a essa receita do bolo de baunilha, o seu bolo vai ficar seco, tudo bem? Porque a quantidade de líquidos não será o suficiente para a quantidade de secos adicionados. Então, sempre observe o que você está adicionando à receita. Se for um ingrediente seco, verifique se você não tem que aumentar a quantidade de líquidos. Se for um ingrediente líquido, verifique se você não precisa adicionar um pouquinho mais de farinha. Então, sempre observe o ponto de hidratação da sua massa. Lembre-se que, a depender do mix de farinhas utilizado, a sua massa vai requerer mais ou menos líquidos, tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado dessa receita. Nos próximos vídeos, você vai aprender o modo de preparo a ser utilizado e também a fazer essa receita na prática. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, para que mais pessoas também possam assisti-lo e assim se tornar capaz de criar o seu próprio bolo sem glúten. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!